Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Hoje falando mais uma vez das 5 leis biológicas, onde nós vamos citar alguns exemplos. Quero aqui agradecer mais uma vez a presença do Dr. Alan Borges. Muito obrigado pela presença. Mais uma vez aqui se deslocando, né, de Londrina a Bauru. Lembrando do nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br e também, claro, do nosso canal Biomédico, onde você pode assistir esse programa e todos os outros. Doutor, a gente refez o convite aqui, apesar das dificuldades de estar até aqui, justamente porque a gente recebeu inúmeros e-mails e fazendo algumas perguntas sobre alguns exemplos, né? O Dr. Alan Borges é fisioterapeuta, osteopata, membro do Registro Brasileiro de Osteopatas, membro internacional de Healthcare Practitioner, trabalha na Cliniosteo em Londrina, no Paraná, uma vasta experiência em atendimentos, atua em diversos cursos de pós-graduação na área de osteopatia e está aqui mais uma vez para nos agraciar com essas excelentes informações. Dr. Alan, já indo direto ao ponto, as pessoas elas ficaram muito curiosas com relação às patologias, elas entenderam as 5 leis, todo o questionamento da medicina germânica, o que ele agrega. Quero que você comente alguns exemplos, eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, a questão da falta de ar. Então, é muito comum as pessoas terem as ites, né, desde asma, bronquite, o que resulta no final, que é a falta de ar. Quero que você comente um pouco o que seria a falta de ar. Bom, a falta de ar ela faz parte de programas biológicos que atingem o pulmão. Então, um exemplo são os alvéolos pulmonares, né? O alvéolo pulmonar, o sentido biológico dele é o medo da morte, a sensação da morte eminente, né? Tanto é que grande parte dos pacientes, isso é muito importante, que descobrem um câncer em qualquer lugar do corpo, tendem a ter, segundo a classificação médica, metástases, né, que é um termo que nas 5 leis nós não utilizamos, tá? Mas só para a gente compreender, uma metástase no pulmão. Por quê? Ao descobrir um câncer, as pessoas, pela crença que trazem, todo esse terrorismo criado, sentem que vão morrer. Né? E aí inicia-se um novo programa biológico, por isso que o Dr. Hammer disse que a metástase ela não existe, a metástase é um novo evento, é um novo choque, um novo programa, né? Então, a partir desse despertar do medo de morrer, inicia-se um processo biológico nos alvéolos. Durante a fase em que o indivíduo está sentindo isso, as células alveolares começam a se multiplicar e o paciente respira muito bem. Então, ele não tem sintoma, ele se sente bem. Certo. Porém, quando ele entra na fase de solução, no início da fase de solução, ele tem uma queda da função. E esse momento dessa queda da função vai dar sintomas como, por exemplo, a falta de ar, baixa de saturação de oxigênio, uma das possibilidades seria o alvéolo pulmonar. Outro programa biológico que gera falta de ar, que está no pulmão, são os brônquios, que já sofrem por uma outra percepção. Os brônquios estão ligados à sensação de medo, de ameaça, é aquela ideia que um inimigo está chegando em você e você se sente totalmente ameaçado. E aí os brônquios vão ter um comportamento onde eles podem aumentar a contração, que nós vamos chamar de broncoespasmo, e isso pode gerar uma dificuldade também respiratória, e durante a fase de solução dos brônquios, nós vamos ter a inflamação, que é classificada pela medicina como bronquite. Então, são alguns programas biológicos que podem atingir os pulmões, que podem dar sintomas de falta de ar. Perfeito. A gente citou então aqui o medo da morte, esse temor pode levar então, por exemplo, a essa falta de ar. Pode levar, uma fase de solução à falta de ar. Dr. Alan, a gente observa bastante, geralmente, até muito mais em mulheres, dentro da análise clínica, que é uma área que eu trabalho bastante, a presença da infecção urinária. Eu quero que você comente o que leva normalmente uma pessoa a desenvolver a infecção urinária. O que seria o problema, o que seria o conflito que essa pessoa estaria vivendo? Bom, isso é muito interessante. Quando a gente estuda as 5 leis, nós estudamos o comportamento de todos os animais. Se a gente for observar o comportamento de um animal, quando ele chega num local desconhecido para ele, automaticamente ele vai lá e faz xixi, né? Então é a forma que o animal tem de marcar o seu território, dizer, ó, aqui eu já passei, aqui é o meu local.
Então, quando uma pessoa começa, ou através da urina, nós também podemos eliminar situações sujas, coisas que não deveriam mais estar dentro de nós, né? Então, a bexiga como um todo, ela vai ter essa característica, a sensação de demarcar o território, de marcar o seu espaço ou eliminar uma sujeira através da urina. Com essa situação, quando a pessoa vive isso, automaticamente a resposta biológica do corpo durante a fase de solução, a reparação, é dar um processo de inflamação e como os micro-organismos participam desse momento, seria o diagnóstico da infecção. Qual a característica, né? Quando você tem a parte mais ectodérmica da bexiga ou da uretra, a pessoa tem mais sintoma, aquele sintoma de queimação, a dura, a urinar. E quando é a parte mais endodérmica, é a sensação que parece que sobra um pouquinho de urina, fica um pouco mais presa. Qual o objetivo? É deixar a urina com uma coloração mais evidente e com um cheiro mais forte. Por isso que a urina fica aquela concentração, né? Para quê? Ela chama a atenção. Ela chama a atenção para que você possa marcar melhor e que você não fique toda hora... Marcar aquele espaço. Exato, passando pelo mesmo processo. Então a gente sempre diz assim, olha para o animal e veja na sua vida o que está acontecendo que você não está conseguindo demarcar ou que você está perdendo o seu espaço, se sentindo ameaçado dentro do seu território. Dentro daquele ambiente que você vive. Então, geralmente, isso vai caracterizar muito a questão do território mesmo. Principalmente. Eu me lembro muito quando eu chegava em casa, eu tinha um labrador, uma fêmea, e a gente observava muito. Quando eu estava e eu tinha uma incidência maior, que isso era gritante. Era eu chegar, ela já fazia aquela urina mais forte. Então isso tem tudo a ver. E a gente observa, geralmente conversando com as pacientes, né? Normalmente, como eu disse, as infecções elas aparecem mais em mulheres, que elas estão passando por esse conflito. Então isso bate bastante, né? Doutora, gastrite, eu vou até usar o termo gastrite, mas você, por favor, pode até falar um pouco mais sobre isso. Gastrite, refluxo, má digestão, isso geralmente envolve que tipo de conflito? Exato. O estômago tem basicamente dois tecidos importantes, tá? A parte da curvatura maior do estômago, ele tem a sua origem no endoderma. Então, qual é o comportamento dessa parte, né? É a parte que produz o suco gástrico para a gente poder digerir. Então, naturalmente, são dificuldades de digerir alguma coisa, né? O que vai acontecer? Se eu tenho uma dificuldade de digerir, o que o organismo, num primeiro momento, vai fazer? Vai aumentar a função, vai produzir mais suco gástrico para que eu possa digerir melhor. A permanência nesse programa biológico vai gerar o adenocarcinoma de estômago, o câncer estomacal. Se eventualmente esse paciente entra na solução, o suco gástrico diminui. Porque se ele já conseguiu digerir, na fase de solução, ele não precisa ter mais tanto suco gástrico. Então ele vai ter o quê? Digestão lenta. Então é um sintoma que o paciente vai comer e fala, nossa, eu estou meio estufado, minha digestão está um pouco lenta. Então isso é um comportamento do endoderma. Já a curvatura menor do estômago tem a sua origem no ectoderma. E nós já falamos de situações onde o indivíduo sente a sensação de raiva, injustiça, sabe? Situações onde tem aquele aspecto do remoer um pouquinho mais. E o comportamento durante a fase ativa é a úlcera. E é uma úlcera dolorosa. Então esse é o momento que o paciente vai procurar tratamento com o sintoma da gastrite, que é aquela queimação, aquele desconforto. Então já é um outro processo. Por isso que é muito importante a gente determinar pelo sintoma que o paciente está tendo qual é o tecido envolvido, e a partir desse tecido a gente consegue determinar em qual fase o paciente está. Se ele está na fase ativa do problema ou se ele já está numa fase de cura, e a partir disso criar as melhores condutas, né, com estratégias de alimentação, intervenção. Aí cada profissional vai buscar a ferramenta que tem para poder lidar com esse momento. Mas essa relação é sempre entendida dentro daquele ambiente que ele está vivendo e até mesmo dentro do próprio conflito, seja ele qual for. Pode ser no trabalho, em casa, com a esposa, namorada, namorado, enfim. Essa digestão, por exemplo, pode vir, dando um exemplo bem prático aqui, de alguma coisa que ele ouviu, alguma notícia que ele teve, ou alguma situação que ele está vivendo e ele não consegue literalmente digerir aquilo e continuar a sua vida. Exatamente. O que é legal com essa compreensão é que principalmente
quando o paciente identifica o sentir, ele começa a vasculhar na vida dele e observar quais situações ele não está conseguindo digerir, quais situações ele está remoendo demais. Então, a partir dessa percepção, ele começa a tentar solucionar, muitas vezes evitar, encontrar um certo equilíbrio dentro daquela situação e procurar ajuda para tentar eventualmente solucionar aquele evento que o incomoda ou que desperta nele essa resposta. Por isso que é importante você não ficar olhando para a doença e sim dar para a pessoa a compreensão do porquê que ela está se manifestando. Aí fica mais fácil você conseguir fazer um bom ajuste na vida. Muito bom. Então a gente está indo para o intervalo, mas antes eu já quero deixar aqui no ar, né, duas situações. A gente tem algumas doenças intestinais, tanto do intestino preso quanto da dor de barriga, da diarreia, e até permeando um pouquinho aí, em alguns casos, onde esse paciente tem uma irritabilidade intestinal. Quero que você comente, né, o que isso pode indicar nesse paciente. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando dentro das 5 leis biológicas sobre as principais patologias e algumas dúvidas dentro dos e-mails que nós recebemos. Então nós falamos então no intervalo sobre as doenças intestinais, né? Tanto desde uma dor de barriga, o intestino preso, o que isso pode indicar dentro desses conflitos que a gente observa com os pacientes? Então vamos entender basicamente, vou falar um pouquinho do intestino grosso, tá? O intestino grosso ele tem muita quantidade de fezes, né? Então a gente tem uma ideia de que o papel dele, apesar de pouca absorção, é eliminar, né? Eliminar aquilo que não nos serve mais. Então se a gente for trazer para a situação biológica, é sempre um contexto de eliminar uma sujeira, eliminar algo sujo, algo que está na minha vida e que eu preciso pôr para fora. Certo. O Dr. Hammer diferenciou muito bem o papel de cada parte do intestino. O cólon ascendente, ele sempre traz para nós a conotação de sujeira no âmbito familiar. É papai e mamãe, é o âmbito mais restrito.
tá? Uma situação onde eu não consigo aceitar o que o papai fez, não consigo aceitar o que a mamãe fez, o papai me confronta demais, é muito dominante. Já o cólon transverso, ele vai ter relação com parceiros, por exemplo, irmãos, né? Situações de negócios, tá? Pessoas que estão mais vinculadas a essa relação de parceiro. Certo. E o cólon descendente, ele tem a sensação um pouco mais de situações de sociedade, leis, normas. Então, pessoas que estão muito apegadas à política, que acham que isso é uma roubalheira e ficam sempre vendo jornais, ficam vendo a mídia influenciando e ficam sofrendo. Então, existem pessoas que estão adoecendo por causa dessa situação. Então, aquela pessoa que não consegue eliminar isso daí, durante a fase ativa, o intestino funciona muito bem pela característica dele endodérmica, ele tem um bom peristaltismo, um bom funcionamento. E esse paciente não sente nada, inicialmente. Se ele se mantém, câncer intestinal. É o aumento da função para poder eliminar aquilo que você não está conseguindo. Só que é difícil uma pessoa ficar sempre ativa. Tem determinados momentos que você se afasta do problema, né? E você entra na primeira parte da solução. Entrou na primeira parte da solução, o peristaltismo diminui. Automaticamente você vai ter um trânsito mais lento, estufamento, aumento de gases. É nesse momento que os micro-organismos vão atuar no processo de reparação e nós vamos ter as inflamações. O rótulo, né, que a medicina dá é a doença de Crohn. Então é uma característica importante desse momento, é onde o paciente pode sentir o desconforto, até ele chegar no momento que nós vamos chamar de crise epileptóide ou epicrise, que são as cólicas intestinais. Então essa é a característica de um processo biológico. Eu tenho uma boa função, acho que estou bem, mas na verdade estou em fase ativa. Entro na solução, trânsito lento, inflamação e dor, depois a cólica, que é a retomada até cicatrizar. E o paciente que está tendo essa enfermidade é porque ele está nesse ciclo vicioso. Ele fica revivendo e está sempre com a chamada doença. Maravilha. Doutor, mudando um pouquinho, saindo aí do intestino, as doenças intestinais, quero falar um pouquinho dos olhos, né? A miopia hoje ela está presente na grande maioria das pessoas. E já vou fazer aqui uma pergunta indicando, ela está relacionada a alguma coisa que eu vi? Porque a grande maioria das pessoas, num dado momento da vida, é normal ela passar a usar óculos. Eu não era míope, passei, o meu pai é, então eu vou ser, a minha mãe é, então eu vou ser. Ela está relacionada a isso? Os olhos, eles têm vários tecidos também, tá? Como você entrou nessa questão da miopia, vamos nos ater um pouco mais a essa característica. O Dr. Hammer determinou que os problemas, tanto a miopia quanto a hipermetropia, os dois problemas que vão atingir os olhos, são ligados à sensação de medo na nuca. É o que nós falamos que é a sensação de se sentir ameaçado. Por exemplo, você vê que muitas crianças podem começar a utilizar óculos quando começam a ir para a escola. Por quê? Muitas vezes é aquela situação onde uma mãe vai tomar uma lição, vai estudar com a criança e ela se posiciona atrás da criança. Ou o professor que se posiciona atrás na sala de aula, ela sempre está sentindo que parece que tem alguém que está observando ela, ou uma atitude de papai e mamãe que fica assim, cuidado, olha, isso é perigoso, você vai se machucar, olha isso. Então é sempre essa condição que vai despertando sempre na pessoa esse conflito, esse medo na nuca. E o que vai acontecendo? Isso vai produzindo um processo de alteração, de um deslocamento, dependendo da posição da retina, em que vai depositando muito tecido recidivante, cicatricial e vai mudando a qualidade do olho. Doutor Alan, nós falamos bastante aqui já hoje no nosso programa, antes do intervalo, nós falamos sobre a falta de ar, a infecção urinária, a gastrite, voltamos aí falando de algumas doenças intestinais, inclusive a doença de Crohn, a miopia. Então agora eu quero te perguntar sobre a calvície. O mal aí que os homens tanto temem, né? Perder o cabelo, e a gente observa que elas se localizam justamente em dois principais pontos. A coroinha aqui, né, do Papa, e nas entradas. O que isso quer dizer? Bom, os pelos, né, de acordo com as 5 leis, representam o tecido ectodérmico, né, parte da epiderme, que representa as nossas relações de contato e perda de contato. Muitas vezes nós falamos de separação. Certo. Né? Durante a fase ativa dessa perda de contato, nós vamos ter a necrose, podendo ter a atrofia, né, do tecido. E é nesse momento que os pelos começam a cair.
Na região da cabeça, o Dr. Hammer determinou que a calvície, quando ela atinge a parte mais central, é essa perda de contato em relação à figura do pai. Né? E quando ela atinge mais a parte lateral, é em relação à figura da mãe. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma pessoa que sai muito cedo de casa para estudar ou para trabalhar. E que perde essa referência? Essa relação. Certo. Ou muitas vezes a pessoa percebe que o pai ou a mãe é um pouco mais ausente, um pouco mais distante, né? Então é aquela sensação onde a pessoa é acariciada, a sensação de toque. Entendi. E isso pode, de forma recidivante, por muitas vezes, quando isso vai acontecendo, vai levando a uma atrofia do bulbo e vai fazendo com que o cabelo não cresça mais, estruturando uma calvície. Doutor, só uma dúvida. É importante ressaltar, queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor, que não é porque a pessoa, por exemplo, perdeu o pai, né, seja de qualquer maneira, ou ela saiu de casa, que ela vai ter a calvície. Isso é quando existe o conflito, o DHS, vamos dizer assim. É muito importante a gente ressaltar isso daí, que não é o evento em si, e sim como foi sentido o evento. Por isso que a gente sempre fala que é individual. Não é porque uma pessoa se separou que ela vai ter que ter. Não é porque eu senti algum medo que eu vou ter que desenvolver uma esclerose múltipla, por exemplo. Certo. Mas toda vez que existe essa manifestação é porque diante desse evento inesperado foi assim que a pessoa percebeu. Outra coisa muito importante, Luiz, até foi legal a gente tocar nesse ponto, é que não existem culpados, ninguém passou nada para ninguém. É sempre a pessoa, o animal, que percebeu aquela situação daquela forma, né? E todos esses programas biológicos fazem parte da natureza. Então não foi a pessoa que escolheu, foi o momento que desencadeou essa resposta de acordo com esse sentir biológico. Muito importante. Tá? Então, essa sensibilidade da pessoa referente àquele fato. Porque senão a pessoa fala assim, então eu tenho isso por causa do meu pai. Não, você percebeu esse distanciamento, ou teve alguma situação que proporcionou isso, e aí automaticamente o corpo responde na tentativa de manter essa sobrevivência momentânea. Muito bem. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, já agradeço aqui mais uma vez a sua presença, a sua participação, mas um dos e-mails que nós recebemos aqui também foi sobre a dor músculo-esquelética, né? Onde a pessoa às vezes se sente enfraquecida ou tem dor nos ossos. Quero que você fale sobre isso também, por favor. Bom, o sistema músculo-esquelético, ele representa, né, na nossa constituição corporal todas as nossas sensações de não se sentir capaz, não se sentir apto, né, que é o que a gente diz. Eu muitas vezes não estou me sentindo capaz de executar uma situação, executar um gesto, ou não estou me sentindo capaz, ou muitas vezes eu estou me submetendo a fazer algo que eu não gostaria. Então isso gera essa sensação de não se sentir apto, né? Perfeito. O que vai acontecer? No momento em que eu sinto isso, eu não tenho tanto sintoma no nível músculo-esquelético. O que pode acontecer a longo prazo, como ele é um tecido que necrosa, é você apresentar uma atrofia, muitas vezes um pequeno quadro de uma osteoporose naquela região que não é sentido como válida, como capaz. Porém, ninguém é 100% inapto ou 100% desvalorizado ou não reconhecido. E quando a pessoa entra numa fase de solução desse tecido, nós vamos ter o edema e o processo inflamatório. É nesse momento que surgem as dores do sistema musculoesquelético. É sempre com a ideia de deixar o sistema mais forte para suportar uma nova situação onde eu não vou me sentir capaz. Então a gente fala muitas vezes que é a sensação de autodesvalorização, né, baixa autoestima, né, aquela sensação que coloca a pessoa para baixo, e aí o sistema sempre tem que tentar fortalecer para deixar você mais forte para suportar tudo isso. Então a gente fala que dentro de um contexto muitas vezes é buscar o reconhecimento, o valor em relação a papai e mamãe. Já que um lado do corpo representa a relação com o pai. Normalmente, né? Normalmente tem a ver com o papai e a mamãe, né? Tem essa relação. Tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Agradeço muito, antes de mais nada, a sua amizade e principalmente essa parceria, que eu tenho certeza que durante ela e até perante ela virão várias outras. Com certeza. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo junto ao Medicina. Obrigado. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida. Uma boa vida a todos. Um grande abraço.